Então, mas como que é? Cara, funciona assim. Você precisa ter 3 anos de formado em Direito. Tá. Tem que ter uma experiência mínima em atividade jurídica, né? Que pode ser advogando, pode ser trabalhando no tribunal, pode ser um monte de coisa. E aí começam as provas. O concurso é dividido em 3 grandes fases. Se somar o tempo todo de concurso, dura quase 1 ano de prova. Você faz uma, espera o resultado, depois faz outra, espera o resultado, faz outra. Enfim, e é isso. É uma prova teste, depois tem provas escritas, depois tem uma prova, tem um exame oral. É isso, cara. Eu acho que você não tem que ser... Sabe xadrez, assim? Você tem que ter inteligência para jogar xadrez. É uma inteligência específica. Específica. Assim como o Neymar tem que ter uma inteligência corporal. Eu acho que é por aí. Cada profissão tem uma inteligência. Porque você não se considera um generalista, um cara que tem uma inteligência que sabe várias coisas. Você focou mais para a área do direito mesmo, é isso? Cara, eu pelo contrário, eu acho que eu sou mais generalista do que outra coisa, mas em algum momento eu parei para estudar. Mas assim, se o concurso fosse para pessoas que são alunos espetaculares e tal, eu sempre fui o pior aluno da sala. Sério? Sempre na escola, na faculdade, tudo que eu fiz. Então, E por que você não era bagunceiro, não prestava atenção ou era algum problema de atenção? O que é? Eram várias coisas, assim. Tinha o lance da bagunça e tal, mas eu tinha vários déficits cognitivos, assim, que eu fui descobrindo com o tempo. TDAH. Algumas coisas a minha mãe me falou depois. Então eu tenho o déficit de atenção. Ah, é? Eu tenho a dislexia, tanto que eu não consigo pronunciar as sílabas e tal. Ah, é? É o T, D, H. é difícil pra mim. Caramba. Então isso me fudeu na escola, né? Porque, cara, escola não era feita pra esse tipo de gente, né? E aí você acaba se dando muito mal. Tem um método, né, que se você não se aplica a ele, esse de decorar, de ter prova, de você ter que lembrar e tal. é muito ele privilegia um tipo de inteligência, realmente. Ele privilegia. Então eu ia muito mal, e aí você começa a se sentir mal. Mas você não né? sabia desse problema, você só achava que era um aluno ruim. Eu achava que eu era um idiota, né? E as pessoas também achavam que eu era um idiota. Então confirmava a idiotice, né? Tem muito a ver com o funcionário que trabalha aqui comigo, que não tá aqui hoje. Assim. Tá lá pra trás? Tá lá pra trás. Brincadeira, é que você não pode responder, Mandíbula, que tá descansando lá. Não, Mandíbula é gente boa. Conversei com ele aqui na chegada. Ele é então, gente mas é que finíssima. tá, cara. Me pareceu inteligente, inclusive. É só aparência, cara. Só aparência. Se você conhece ele realmente, ele não consegue amarrar o tênis, cara. Você ficar aqui mais 2 horas conversando com ele, acabou a minha boa imagem. Mas então, e aí você foi... Mas você conseguia Não, a coisa passar foi muito e feia. tal? Não. Foi muito feia. A ponto de falarem com seus pais e A tal? ponto do professor parar a aula e me chamar de retardado. Que? Você é retardado. Assim. 0 de matemática. Parou a aula. O cara, quero parar a aula, quero pegar essa prova aqui, ó. Caramba. Como que alguém faz uma prova dessa? E nananá. Esse cara me esculachou de um jeito que eu falei, meus pais foram na escola conversar lá e tal. Mas teve outras situações. E as pessoas, os alunos, né, começam a te achar... Eu era um cara esquisito mesmo. Você era tímido na sua Eu ou era não? tímido, eu tinha muito... eu sou muito ansioso, eu tinha muito tique nervoso. Então eu era um alvo perfeito pro combo, bullying, né? né, cara? É. E aí, eu até me lembro de uma... Eu gosto de falar disso porque os meus alunos ouvem isso e falam, cara, é realmente para qualquer um, entendeu? É. Que consiga Tira lidar com seus problemas, né? Tira aquela ideia de que só os superdotados Isso é conseguem. ridículo. Eu tinha essa ideia. Então vai uma elite. acabou, né? Acabou então. Uma elite especial de Não caras que tem. são super inteligentes desde pequeno. Não, pelo amor de Deus, não tem isso, cara. Você não está condicionado a nada quando você é jovem. Agora, você sofre muito, né? Assim, você traz marcas. Eu me lembro de um cara, a frase que ficou na minha cabeça para sempre. Assim, sempre lembro dessa frase. E o cara é meu amigo hoje, assim. Eu gosto muito dele. De verdade. Porque eu não tenho raiva desses caras porque eu acho que eles estavam meio que certos, assim. Talvez eu, do lado deles, faria a mesma coisa. E um dia estava subindo assim do recreio, né, pra sala de aula assim do colégio. E o
quase nunca falava com ele. Ele era um cara inteligentíssimo, primeiro da sala e tal. Ele virou pra mim e falou assim: você sabe que todo mundo te acha retardado, né? Aí eu ouvi aquilo, cara, aquilo ficou... Aí você fala, porra, o cara mais inteligente da sala, não é o cara mais sacana da sala, Sei. o cara mais inteligente da sala, tá falando que eu sou retardado? Eu com certeza sou um retardado. Eu chegava em casa chorando. Aí, assim, minha mãe e meus pais, pô, não tinham condição financeira, mas tentavam botar professor particular. Então eu sempre carregava 5, 6 recuperações. Nunca era escola também que exigia muito, né? Sei. Era escola de bairro e tal. Mas eu assim, terminei o colegial, mas eu não queria fazer faculdade. Porque, porra, não é pra mim, né? Eu achava isso. Exatamente. Aí foi meu pai. Mas qual foi o ponto de virada que você falou, não, dá pra viver Cara, assim? o ponto de virada... Eu vou achar meu caminho. Eu me lembro que do primeiro pro segundo colegial, eu melhorei o meu problema de ansiedade. Eu tirei os óculos, tinha aqueles óculos de 12 graus. Aqueles assim, fundos de garrafa? Fundo de bem... garrafa, sabe? Grandaço e tal. Botei lente. Aí, porra, você tá andando na rua, eventualmente uma mulher te olha e fala assim: caralho, tem uma mulher olhando pra mim, né? Que coisa boa. Então você vai ganhando um pouco de autoestima. Quando eu ganhei autoestima, minhas notas melhoraram um pouco. Eu me lembro que eu passei de ano, o terceiro ano eu passei sem exame, sem recuperação. Aí meu pai aproveitou esse gancho e falou: filho, você tem que fazer faculdade. Pô, mas eu não quero, mas tem que fazer, mas eu não sou bom em nada. E, pô, faz direito então, que direito é pra quem não é bom em nada, né? Então, Sério? genérico Tem e tal. E ele tinha razão. A gente pode falar disso. É mesmo? Acho que no Brasil, sim. E aí, eu fui fazer direito. Só que daí... Mas não tinha nada na família. Não tinha ninguém nem formado na família. Sério? Uhum. Você vai fazer direito Tirando onde? o irmão da minha mãe. Pois é, aí assim, com a minha bagagem teórica, né, super poderosa, eu não tinha muitas expectativas. Mas eu acabei passando na PUC, que era uma faculdade muito boa à época. PUC São Paulo. PUC São Paulo. De Direito. Só que daí eu não podia pagar, né? E aí? Aí eu fui trabalhar de vendedor. Botava um monte de caixa todo dia de manhã dentro do carro, caixa com esparadrapo, atadura, coisa de farmácia. Sei. E ia batendo de farmácia em farmácia. Era tudo farmácia de bairro. Deixa eu falar, eles não tinham fornecedores grandes? Não, porque era farmácia do Português da esquina, entendeu? Tá. Não era como é hoje, que é tudo Drogazil, Droga Raia, aquelas coisas, aquelas redes. E aí eu fazia isso. Todo dia eu zerava o meu carro de caixa e ia pra faculdade de noite. E aí eu paguei a faculdade. E me formei. Mas na faculdade você conseguia acompanhar normal? Cara, ou tinha dificuldade também? na faculdade, então, aí eu já estava melhor, eu já não tinha mais... eu já estava mais controlado. E direito dá para tocar muito na flauta, né? É mesmo? Muito, nossa, Pô, não é sério. Não é difícil pra cá. Vamos falar que o Eric falou que o direito não é sério. As faculdades de direito no Brasil não são lá grandes coisas. Nenhuma. Nem a USP, nem a PUC, nem a faculdade aqui da esquina, nenhuma. Mas se você fizer mais ou menos trabalhinho lá e tal, você vai passar. Entendi. A média era 5. Eu passei com média 6,4. Feliz da vida. E aí veio depois, né? E aí? Então aí fudeu, porque aí eu não tinha nenhum contexto no mundo jurídico. Tava bem nas vendas, cara. Tava indo bem? Tava indo bem. Aí montei equipe, virei chefe de equipe. Pô, foi crescendo. Fui crescendo e tava ganhando mais que meus amigos de estagiário no escritório. Mas não deixava de fazer a faculdade. Não, tava fazia, tocando junto. ia de vez em quando e tal. É? Era muito, muito, muito fácil mesmo de Sério fazer. mesmo, Não tinha cara? cobrança. Tá. Só se mudou. Acho que não. E aí, até pelo nível da galera que está sendo da faculdade, acho que mudou pouco. Aí eu falei, bom, e agora, né? Eu vou continuar nas vendas, porque tá bom, eu gosto, me dou bem, sou respeitado. Aí meu pai falou, não, cara, nem fudendo, você precisa fazer alguma coisa com seu diploma. É um diploma importante, cara, é uma faculdade reconhecida e tal. Eu falei, pai, mas assim, cara, escritório não dá, porque assim, escritório bom, eu não tenho acesso, tem que falar inglês, né? Que, porra, imagina, mal português eu resolvia, imagina o inglês.
Então não tem muito o que fazer. E eu tô indo bem nas vendas. Ele, não, de jeito nenhum. Por que você não presta concurso? Ele falou, porra, você passou no vestibular, cara. Você sabe fazer prova. Aí eu falei, cara, concurso pode ser. Mas eu não sabia nada de como funcionava, de como é que era. Não sabia nada. Aí eu me lembro que meu pai falou assim, você podia ser juiz, é um troço bonito e tal. Eu não conhecia um juiz. Fomos num curso preparatório, que ficava na Avenida Paulista, para ver como é que era, cara. Tipo, eu não sabia nada. Aí eu me lembro que eu cheguei no balcão e falei, como é que é para ser juiz? A pessoa falou, não, uma prova, não sei o quê, tal. Tem a prova aí? Tem. Daí comecei a fazer um monte de pergunta. A menina não sabia responder, sai um senhor de gravata, assim, de terno, e falou assim, você está interessado no concurso de juiz? Eu falei, estou interessado. Ele, entra aqui na minha sala que eu vou te explicar. Aí o coroa começou a explicar um monte de coisa bacana, assim, interessante, e depois eu vim a saber que ele era o coordenador acadêmico, o dono, né, do curso, e era um desembargador aposentado, um professor da USP, super respeitado, chamado Marcato. Um cara super respeitado. E eu nunca vou esquecer, porque o cara me deu ali uns beijos importantes. E me deu uma prova da magistratura, primeira fase, uma prova de múltipla escolha, tipo essa que o Lucas vai fazer aí nos próximos dias. Vai fazer? No vestibular. Eu já fiz várias e vai ter mais agora. Tá. Aí pronto, a prova é assim mesmo, tem que sair fazendo. Nossa Senhora. Aí ele me deu pra fazer em casa. E eu peguei, fiz assim, sem saber nada, fiz. Me lembro até hoje. A prova tinha 90 questões. Eu me lembro até hoje, cara, que olha que eu sou desmemoriado. Mas é que isso me marcou muito. Eu acertei 56 e a nota de corte tinha sido 71, 69, sei lá, eu já não me lembro bem. Mas eu achei bom, cara. Não tava valendo ainda. Falei, bom, né? Muito bom. Tô me formando agora e tal. Muito bom. Aí aquilo me deu o gás. Eu falei, cara, eu sei fazer essa porra. Eu vou fazer isso. Vai que eu viro juiz, né? E aí eu peguei a grana que eu tinha guardado, me matriculei aí num curso preparatório, realmente. E pela primeira vez na minha vida, eu levei a sério, porque tinha um propósito, cara. Aquilo pra mim, pela primeira vez, sentei numa sala de aula, sabendo por que eu tava lá. Entendi. Eu tô ouvindo esse maluco aqui. Pra um objetivo específico. Cara, pra mudar minha vida, porque você imagina a vida de merda que eu tinha tido na infância, na adolescência. Depois estava legal de vendedor, mas assim, ia ser uma vida porrada, né? Porque é uma vida de rua, é uma vida dura. E eu tinha chance, eu vi que dava. E aí foi muito louco, porque na época ainda não precisava dos tais 3 anos de formado, porque isso foi em 2000. E eu comecei a estudar em janeiro, fazer o curso. Em abril, abriu o concurso para o TJ do Rio de São Paulo, de juiz. Aí eu fiz a primeira fase e passei para a segunda fase, com a nota de corte assim, cravadinha. Aí chegou na segunda fase, agora não dá, né? Porque agora, tem que saber aqueles livros super complexos e tal. E eu não tinha lido um livro jurídico na faculdade, nenhum, zero. Não ia dar tempo de ler, eu fiz eles montaram um curso só para quem tinha passado para a segunda fase. Para se preparar para a segunda fase. Para se preparar. Aí eu fui falar com os professores, expliquei a minha situação. O cara falou assim, cola no que a gente está dando aqui, lê o máximo de resumo que você puder e a gente tem alguma ideia do que pode cair. Então, vem em todas as aulas e tal. Eu fiz isso e fui para a prova oral, para a última fase. Aí foi punk. Prova oral, cara. Prova oral, só com os desembargadores. Eu era o mais novo do concurso, tinha 22 anos. E aí foi foda, assim. Tinha uma entrevista secreta na época, que hoje não pode mais ter. Na entrevista os caras falaram, você é muito novo. Como assim entrevista secreta? É, secreta. Porque a prova é pública, né? Sei. Você pode assistir a prova se você quiser. Você vai lá e tem uma banca. É no plenário do tribunal. Tá.
Fica um monte de gente, aí tem a banca ali. Aí você fica numa cadeirinha igual um réu, assim. Caramba, Sabe? aquela pressão. Aquela pressão, horas ali respondendo pergunta. E fizeram uma reunião contigo. Fizeram uma reunião, eles faziam sempre. E nessa reunião eles falaram, você é muito novo, não sei o quê. Você deve só ter estudado a vida toda, não deve ter experiência nenhuma. Ia falar o quê? Não, fui uma merda. Na verdade, ao contrário. Aí eu fiquei quieto. Aí não passei. Tava com quantos anos? 22. Putz, novo pra caramba. Era muito novo. Aí não passei. Fui reprovado. Eu lembro que eu chorei muito, cara, porque eles convocam uma... Você faz a prova, você não sabe sua nota. Tá. Naquela época, eles não divulgavam a nota de quem não passou. Também não pode mais. Entendi. Graças ao Conselho Nacional de Justiça, hoje é tudo público. Melhorou muito. Mas não divulgava a nota. Aí eles faziam um evento solene para divulgar os aprovados. Então, todo mundo que tinha feito a prova oral ia lá. E eu fui com os meus pais. Eu me lembro que naquele mês, a gente passou o mês com R$700 em casa. Para passar um mês. A família inteira. Família inteira. E meu pai, não, tá tranquilo, porque agora você vai virar juiz. E, porra, vai... Nossa, cara. Quando falaram todos os nomes, não falaram o meu, escorria lágrima, assim, sabe? Foi foda. Foi muito foda. Cara. Foi foda. Foi uma porrada de... Ó, acorda que não é assim também. Entendi. Você vai ter que comer um pouquinho mais de grama. E aí eu voltei pra cadeirinha, né? E meu pai de novo. Meu pai, cara, meu pai é uma figura, assim. Ele tem uns lampejos de genialidade. Ele virou e falou assim, antes da prova. Quando eu tava na prova oral, eu já tava me achando, porra, tô na prova oral, né? Não sei o quê, tal. Ele, Eric, abriu um concurso aí para analista judiciário, que é o cara que ajuda o juiz. Tá. Né? É o cara da burocracia, do cartório ali, sabe? Sei. Mas era bem remunerado, um trabalho super decente e era no tribunal. Ele falou, por que você não presta esse concurso? Eu falei, pô, rapaz, eu tô no oral da prova de juiz, cara. Você é juiz, fazer concurso para analista? E você não sabe se você vai passar. E você vai precisar do dinheiro. Aí eu engoli meu orgulho, me inscrevi, fiz a prova. Aí saiu o resultado de juiz, eu não passei. Eu não me lembro bem, mas assim... Mas você tá falando da segunda vez que você... Não, da primeira vez. Primeira, tá. Só que como ele tinha pedido para eu me inscrever nessa outra prova, eu também tinha feito ela. Entendi. Pouco tempo depois saiu o resultado e eu tinha passado em primeiro lugar. E aí? Aí eu fui nomeado na hora, porque como eu passei em primeiro, eles chamam do primeiro em diante. Então, porra, eu tomei pau na prova da magistratura, né, de juiz, mas eu tinha emprego, porque eu comecei a trabalhar logo depois como analista. Aí, lá fui eu pro Tribunal Regional Federal, na Avenida Paulista, como analista judiciário, feliz da vida, salário, emprego. Salário bom? Ah, bom, cara. Na época, os valores eram outros, mas hoje um analista ganha, sei lá, 5, 6 mil, um salário super decente. Tá. Só que eu me dei muito mal no trabalho. Porque era um trabalho... Eu até achei que, por ter passado bem, os caras iam me botar para fazer assim, ajudar o juiz a fazer a minuta da sentença. Não foi nada disso. O troço não tem essa avaliação. Te jogam lá num buraco... Se vira? O juiz fala assim, ó, eu quero que, eu vou trabalhar com esse cara aqui, que eu conheço. Esses outros vão ficar na secretaria e no meu caso me puseram para carimbar e numerar folha de processo. Só que eu sou disléxico, lembra? É. Mano, a pior coisa que podiam te colocar. Deu muito errado, assim, deu errado. Meu. Os caras ficavam putos comigo, eu não conseguia fazer. Aí, juntar documento, organizar documento, eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia, Vilela. Aí a menina tinha uma diretora de secretaria que era chefe ali dos funcionários, dos auxiliares do juiz, e tinha um subchefe, que era um português que me odiava. Só que a mulher, ela era muito maneira, cara. Ela via potencial, ela falava, pô... Aí de vez em quando ela me dava um troço legal pra fazer. E o cara me odiava. O cara falava assim, cara, você nunca vai ser nada na vida. Você é um merda.
Aí voltou tudo aquilo da Eu infância. falei, caralho, de novo De isso? novo passando por isso. Não é possível. Aí eu falei, não, vou estudar de novo, cara. Não vou ficar nessa porra, não. Aí acordava, tipo, 4 horas da manhã, estudava até, sei lá, das 5 às 8, ia trabalhar. No intervalo do almoço, ia pro banheiro com as minhas apostilas. E eu fiquei lá só 7, 8 meses, fiquei pouco.